graça para você ligado nessa emissora. Começamos o Vejam Só a entrevista com uma pergunta muito inquietante. Há algo que nós, cristãos do mundo livre, possamos fazer em favor dos irmãos que sofrem perseguição, além de simplesmente orar por eles? Orar, a gente sabe que pode orar. E ora, né? Mas além disso, o que é que nós podemos fazer em favor de milhares e milhares de irmãos, irmãs, crianças inclusive, que estão sendo simplesmente expulsas de casa? Não estou nem falando de prisão, tortura, que também acontece, mas simplesmente tem que sair com a roupa do corpo, do lugar onde mora, onde sempre viveu, apenas e tão somente em razão da sua fé em Cristo. Isso acontece direto no mundo, sobretudo em alguns lugares, como a Nigéria, por exemplo, e já está acontecendo em lugares onde isso ainda não acontecia, e nós nem tomamos conhecimento. Além de orar por esses irmãos e irmãs que são perseguidos, o que é que podemos fazer? Conosco hoje o irmão Willy Menezes, que é coordenador de Relações Institucionais da Missão Portas Abertas, né? Aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, é a primeira vez aqui, né, irmão? É a segunda vez. Segunda vez? Exatamente. Foi com você mesmo, a gente esteve falando sobre a Nigéria já há alguns anos. A Nigéria. Exatamente. Acabei de mencionar a Nigéria, né? Exato, mas Tá, obrigado. é que faz tempo, né, irmão? Faz um tempo, já faz um tempo. E obrigado novamente por abrir a oportunidade para Portas Abertas. Para a gente é sempre um grande privilégio poder dar voz para esses irmãos. Você é de qual igreja? A Igreja Batista que fica em São Bernardo do Campo. Exatamente. Muito legal. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Muito obrigado. Vamos pôr no ar a nossa enquete, né? Antes que eu esqueça de novo. É bem uma pergunta básica e que tem que ser respondida com toda a sinceridade do mundo. Vamos lá. Você ora em favor dos cristãos perseguidos? Só isso. Você ora em favor dos cristãos perseguidos? 3 respostas, tá? Raramente, frequentemente ou não. Tá, em vez de ser sim ou não, às vezes você faz uma oração por ano, né? No dia da igreja perseguida, por exemplo, né? Domingo da igreja perseguida. Então eu oro. Não. Então vamos lá. Raramente, frequentemente ou não oro pela igreja perseguida. No final do programa a gente vê o resultado da enquete. Aí você vai falar assim, poxa, mas é que, sabe, tem tanta coisa, a gente ora por tanta coisa e esquece e tal. A Missão Portas Abertas tem um material de apoio para nos ajudar, né? Tem um mapa mundi da perseguição no mundo, com o ranking dos 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo, tá? E você vai se surpreender com alguns países que estão nesse ranking. E tem essa revista aqui, tá? A revista Portas Abertas, com depoimentos reais de pessoas alcançadas pelas orações e pelo apoio dos cristãos do mundo livre, tá? Por exemplo, nesse caso, essa edição é Batul, que é alguém do norte da África. Evidentemente, as fotos são de outras pessoas, para não identificar, mas Batul escolheu a Jesus. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Então, você começa a ler, né, e pode levar, por exemplo, para uma reunião de oração da sua igreja ou da sua célula, né, e destacar na reunião os trechos mais pungentes do testemunho. Ela se converteu a Jesus numa esfera muçulmana e teve que pagar um preço muito, muito severo por conta disso. Então, quando você tem materiais desse tipo, como o mapa ou como essa revista, fica mais fácil de lembrar sobre os cristãos, os irmãos e irmãs perseguidos. E tem esse material, esse livro aqui, escrito pelo irmão André, o contrabandista contrabandista de Deus, né? Uma obra clássica, imperdível. E antes de falecer, ele escreveu algumas meditações. Esse livro reúne 60 meditações para edificar a fé em tempos de luta, em tempos difíceis, né? Não são meditações comuns, são focadas em quem vive luta.
E se você não vive luta, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo vai fazer um alerta muito severo, né? É sinal que você não está incomodando em perto das trevas, portanto, você está na sua zona de conforto, muito folgado. Porque quem se dedica à obra, diz Paulo, vai padecer perseguição. Não escapa ninguém. E o símbolo, esse aqui eu vou fazer questão de pôr no ar, né? Antigamente tinha o broche, né? Da Missão Portas Abertas, e agora tem a pulseira, que é uma imitação do arame farpado que cerca os campos de concentração desde sempre no mundo, né? Então, esse é o símbolo do cristão perseguido. Exatamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Amém, obrigado. A gente fica muito feliz porque todo esse material cumpre o propósito que a gente tem, que é, de fato, fazer com que a igreja brasileira conheça mais, né? Nos encontros de oração, nas oportunidades que tem, porque um dos principais pedidos dos cristãos perseguidos, isso você já sabe, é a oração. Então, eu fico muito curioso também em saber, né? A gente tem a oportunidade de orar pela igreja perseguida, a gente vai falar sobre o DIP também, mas o que eles mais precisam é uma oração constante. A perseguição, ela não tira férias. Ela não descansa no final do ano, como geralmente a gente tem um tempo de descanso, a perseguição ela é contínua. Então, as nossas orações também precisam ser contínuas. O que é o DIP? O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. É um movimento de oração que nós realizamos todos os anos, com o objetivo de fazer com que a igreja brasileira se envolva em oração com os cristãos perseguidos, atendendo essa primeira necessidade. A Portas Abertas, ela existe exatamente para atender as necessidades da igreja perseguida, isso é um dos nossos valores centrais, inclusive. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar esses irmãos, de ouvi-los, o pedido mais comum deles é por oração. Então, o DIP ele cumpre exatamente esse propósito. A gente quer mobilizar a igreja brasileira, diversas denominações, para que eles possam exatamente compreender essa realidade e orar pelos irmãos perseguidos. Quando que é o DIP? 31 de maio nesse ano. Então, cada ano ele varia de data, né? Ele geralmente acontece uma semana depois de Pentecostes, porque marca ali, de maneira simbólica, o início da perseguição. Então, ele sempre vai seguir esse calendário. 31 de maio em 2026? 2026, exatamente. Tem um vídeo, né, que apresenta o DIP. Exatamente, tem um vídeo que anuncia e faz a abertura exatamente do que é o DIP. Então, vamos assistir o vídeo. O Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida. Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, duas nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A igreja brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus.
Nossos irmãos perseguidos vivem uma fé que conhece o poder de Deus e descansam em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. Uma fé como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas se ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Legal, bacana. Willy, por que você se envolveu com Portas Abertas? Conta um pouquinho da sua história. Legal. A gente fala muito sobre oração, mas quando a gente vê a prática da oração, as coisas realmente mudam, né? Oração é fácil de se fazer, você pode fazer em qualquer lugar. E o meu envolvimento com a igreja perseguida foi por meio da oração. Eu lembro que isso já faz mais de 13 anos. Eu comecei a orar por cristãos perseguidos, eu não conhecia Portas Abertas, então pesquisei na internet sobre essa realidade dos cristãos perseguidos e me veio aquela necessidade, aquela urgência de fazer algo. Eu não podia conhecer aquela realidade e continuar o mesmo, ignorar aquilo que eu tinha conhecido. Então, eu decidi reunir um grupo de amigos dentro da igreja e falei, olha, existe essa situação e eu queria que a gente orasse. Então, a gente começou um grupo de oração pequeno, cerca de 10 pessoas ali, jovens. Um grupo de oração pequeno com 10? Começando, né? Tem reunião de oração em igreja que não reúne esse número de pessoas. Isso é verdade. Então, foi algo muito natural, vamos dizer assim, mas, claro, movido pelo Espírito Santo. Então, também é sobrenatural, né? E eu lembro que naquela oração eu tive um sentimento de dívida, ou seja, eu preciso fazer algo, né? Eu devo algo a esses irmãos que estão pagando um preço muito alto por Cristo. Eu sirvo mesmo Jesus, né? E como família que nós somos, o que eu posso fazer por eles? Então, esse sentimento de ser uma família, e de fato nós somos uma família da fé, fez eu entender essa necessidade, eu preciso fazer algo. Então, eu comecei com a oração, depois me tornei voluntário da Portas Abertas, comecei a divulgar essa realidade, continuei reunindo outras pessoas para orar, e há 10 anos eu trabalho integralmente na Portas Abertas, né? Então teve essa mudança de cenário e, graças a Deus, tenho servido os nossos irmãos aí durante esse tempo. Você visitou a Nigéria, né? Não, visitei outros países do Oriente Médio, Sudeste Asiático, América Latina. Contrabandeou alguma coisa? Aí, se eu falar, eu posso me comprometer um pouco. Então tá. Existe perseguição na América Latina? Existe, sim. A gente tem países como México, Colômbia. Colômbia é um país que já tem um histórico muito grande de perseguição. Não é uma novidade, por mais que para muita gente pareça ser uma novidade. Quando a gente mostra o mapa que você citou, você vê o destaque. E a Colômbia, ela faz fronteira ali com o Brasil, né? Então, chama muito mais atenção. Agora, uma coisa que me surpreendeu essa semana, né? Nós estamos gravando no início de fevereiro. Foram as notícias a respeito de Cuba. Está acontecendo alguma coisa meio forte lá em Cuba. Que também não é uma novidade, né? Cuba é um país que já esteve, inclusive, em situações mais difíceis. Então, o que acontece, né? Ele teve uma mudança do ano passado para esse ano, cerca de 2 posições. O acompanhamento da polícia secreta aumenta, a pressão aumenta, a investigação, o monitoramento aumenta, mas é algo que a Portas Abertas já tem acompanhado já há muitos anos, né? Graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de poder compartilhar um pouco mais, mas essa pressão, ela já foi inclusive mais difícil. Não quer dizer que seja fácil hoje, mas ela é constante. Mas às vezes a gente escuta gente que vai para Cuba e tá, não, lá tem liberdade, tem igreja, não sei o quê. Isso, especialmente nós brasileiros, podemos dizer da maioria dos países que estão na lista. Então, se você visitar Cuba, você vai poder desfrutar da liberdade, você é um turista. Então, isso é importante ficar claro. Se você for para a Colômbia,
a legislação, né, a Constituição garante liberdade religiosa. Então, você encontra igrejas com mais de 20 mil pessoas. Então, por que existe perseguição? Mas a realidade ela não é tão simples. As igrejas, por exemplo, na Colômbia, estão onde há perseguição no interior. Se você visita países do Oriente Médio, eu mesmo estive no Oriente Médio, entrei com minha Bíblia. Eu posso ir com minha Bíblia, mas eu sou estrangeiro. Agora, qual que é o maior desafio? O muçulmano que nasce nesse país, em alguns países, todas as pessoas já nascem muçulmanas, na certidão de nascimento, no documento de identidade, ele nasce muçulmano. Ele não tem a liberdade de conversão. Então, se ele descobre Jesus, seja por um sonho, pela Bíblia, alguém compartilhou, ele não pode seguir Jesus porque em boa parte desses países é proibido por lei. Em outros, a perseguição começa pela própria família. Então, como turista, a gente pode visitar esses países. A gente pode, na maioria deles, ter a nossa fé e declarar a nossa fé. Em alguns, a gente não pode falar, de fato. Mas para quem nasce naquele país, para quem é nascido naquela cultura, esse é o maior problema. E é exatamente nesse maior nível de perseguição que a gente atua. Um caso muito conhecido é o Egito, norte da África, que também envolve o tema do Domingo da Igreja Perseguida. O Egito, você pode assistir transmissões online de grandes igrejas, que estão lá, elas funcionam lá. Mas quem frequenta aquela igreja é um cristão de origem cristã. Ele nasceu de pais cristãos, que tem uma família, uma linha na sua família de cristãos, ou ele é um estrangeiro. Agora, o muçulmano que se converteu, ele não pode entrar nessa igreja. Qual é a opção para ele? Uma igreja clandestina, porque ele não pode declarar que ele teve uma mudança de fé, porque ele pode ser preso, pode ser torturado e pode ser morto. Então, existe ainda tortura por causa de Cristo? Existe tortura, se existe morte. No ano passado, foram mais de 4.849 cristãos mortos por causa da fé. Quase 4.650? 4.800, mais de 4.800 cristãos assassinados. Por causa da fé? Por causa da fé. No mundo todo? No mundo todo. Como é que vocês ficam sabendo disso? Olha, esse é um trabalho muito grande a ser feito, né? Então, de onde que a gente tira esse número? Né? Como é que a gente sabe? Ele é resultado da pesquisa da lista. Você falou da Lista Mundial da Perseguição, que é um grande trabalho que a Portas Abertas faz. Então, praticamente durante um ano inteiro, a Portas Abertas faz uma investigação em todos esses países, né? Começa com uma pesquisa muito simples, com um formulário para levantar os primeiros indícios. Antes é feita uma investigação da quantidade de cristãos mortos, da quantidade de prisões. Então, com base nesses indícios, é aplicada essa primeira pesquisa. E, na terceira etapa, uma pesquisa mais profunda, por especialistas da Portas Abertas, por contato-chave que a gente tem em todos esses lugares. Então, tudo que a gente colhe parte exatamente de todos esses países, porque a gente tem essa rede de contato, a gente tem pessoas em cada um desses lugares. Então, é o resultado do que acontece, de fato, no campo, assim, cada um desses países. E toda essa pesquisa, ela vai produzir a Lista Mundial da Perseguição e ela vai nos trazer esses relatórios. Agora, uma coisa é fato. Embora a gente trabalhe com um número de 388 milhões, a gente fala sobre mais de 4.000 cristãos mortos, a gente sabe que esse número ele é muito maior. A gente sempre trabalha com números conservadores. Então, em muitos casos, a denúncia ela não é reconhecida, a razão da morte ela não é identificada. Então, a gente pode ter certeza que esse número é ainda muito maior. No passado, quando o irmão André começou o ministério dele, a perseguição tinha origem política, né? Então, os sistemas comunistas, marxistas, por serem ateístas, perseguiam todo tipo de fé, não apenas a fé cristã, todo tipo de crença. Essa perseguição ainda existe, a gente falou de Cuba. Exato. Cuba não é um país muçulmano, né? É um país comunista. A Coreia do Norte não é muçulmana. Aliás, os muçulmanos lá também são perseguidos. Exato. Né? Não, a religião lá é a religião, você tem que adorar o Estado, né? Literalmente adorar o Estado e o presidente e seus... como é que fala? Seus progenitores, enfim. O pessoal a dinastia, né, daquela família. A dinastia. Agora, no resto do mundo, a perseguição é por questão religiosa? Exatamente. E aí é um fato muito importante da gente entender. A razão única, ou melhor, a razão final é Jesus Cristo. É por causa de Jesus, independente do sistema, seja o comunismo, seja a questão religiosa. Você tem o islamismo, tem hinduísmo.
Então, no final das contas, a gente lembra de Mateus capítulo 10. Jesus ele fala, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Naquela época, a gente sabe que o Estado perseguia, mas a gente sabe também que havia os judeus que faziam aquela perseguição. Então, ao longo da história, embora a gente tenha diversos motores de perseguição, frentes, né, a razão última é sempre Jesus. É por causa da pessoa de Cristo, dentro de cada indivíduo. Agora, de maneira imediata, isso se revela através de sistemas políticos, de sistemas religiosos, radicalismo religioso. Então, é verdade, naquela época do irmão André, lá em 1955, a antiga União Soviética, dentro daqueles países não se podia evangelizar livremente, acesso à Bíblia era muito restrito. Então, o irmão André começa naquele contexto e de lá ele já consegue verificar o futuro da igreja. Ele começa a conhecer a igreja, por exemplo, no Paquistão, que enfrentava a questão do extremismo. Então, hoje, a maior parte dos países da lista é por conta do extremismo islâmico, seja por parte do governo, isso acontece em países de maioria muçulmana que adotam uma lei onde você nasce como muçulmano, onde você não pode evangelizar, onde você não pode se converter, onde não pode ter acesso à igreja. Então, o governo faz isso, mas com a prerrogativa islâmica, porque em muitos desses países a lei ela é baseada no Alcorão, que é o que a gente chama de Sharia. Mas há países onde o governo ele não faz essa interferência direta, como a Nigéria. A Nigéria é o país com o maior número de mortes de cristãos, mas o governo diretamente ele não faz essa perseguição. Então, ali a perseguição ela parte especialmente dos grupos extremistas. Então, você tem a esfera do governo, você tem grupos extremistas também fazendo essa perseguição. Há outros países onde você não vê tanto o governo nem os grupos extremistas, mas a própria família começa a fazer isso. Se uma pessoa dentro de casa se converte à família muçulmana, segue o Alcorão, ele expulsa aquele familiar. E além da comunidade também. Então, são vários aspectos da perseguição. No caso específico da Nigéria, né, onde o governo se declara equidistante das questões religiosas, no fundo não é, porque a gente viu uma declaração recente do governo nigeriano negando a morte de cristãos de forma muito hipócrita. Exato. Né? E esses grupos, essas milícias que atuam expulsando cristãos e matando os cristãos, eles são muçulmanos. São muçulmanos. Então, o que acontece? Existem dois principais grupos. O Boko Haram, que é muito conhecido, né? Mas existem os extremistas entre os fulanes, que é uma etnia e que nos últimos 2 anos assassinaram mais cristãos do que o próprio Boko Haram. Então, embora o governo ele não provoque a perseguição, mas quando ele se omite, ele permite que ela aumente. Né? Isso acontece em outros países. Essa impunidade com relação ao sofrimento do povo e que especificamente dos cristãos também é responsabilidade do governo. Então, o governo ele se torna impune, ele permite que a perseguição aconteça. Ele não toma ações e atitudes, inclusive a portas abertas. Uma das formas que a gente atua é pressionando também. A gente tem uma petição que se chama Desperta África. A ideia dessa petição é exatamente fazer uma certa pressão para que os governos eles olhem aquilo que a gente já está olhando. Para que chame a atenção para aquilo que tem acontecido ali debaixo dos olhos deles, mas muitas vezes faz vista grossa. Então, é exatamente isso que você falou. O Xande, que trabalha no Níger com a esposa dele, né, tem informado de que está havendo uma radicalização cada vez maior ali na região do Sahel e onde fica o Níger, né? Houve um golpe de Estado, então o governo lá mudou toda a estrutura e os missionários estão expostos de forma violenta a sequestro. O próprio Xande foi sequestrado, né? E outros têm sido sequestrados também. O que a gente faz para apoiar esses irmãos? Essa região, inclusive, é uma das mais violentas, né? Aquele cinturão ali. Olha, tomando por princípio a necessidade deles, né? Quando a gente visita, a gente ouve, a gente entende que a oração é a primeira necessidade, então isso é fundamental, é aquilo que você falou, né? A gente precisa orar e orar com constância. Mas a Portas Abertas ela tem muitas outras ações, né? Além da oração.
que atuam exatamente no apoio desses cristãos. Então, por exemplo, na Nigéria, a gente tem ajuda pós-trauma para mulheres que enfrentaram um trauma terrível porque o marido foi assassinado. A gente tem apoio a escolas, trabalha na área de educação, ajuda emergencial, a gente tem ajuda jurídica também para muitos cristãos que não têm condição, acesso à água potável. Então, os projetos que a Portas Abertas desenvolve, eles são variados, né? Desde a área de geração de renda, treinamento para pastores e líderes. Qual que é o nosso objetivo com isso tudo? É fazer com que a igreja ela tenha condições de permanecer firme onde Deus a colocou. E quando ela permanece firme, ela tem condição de testemunhar, de ser sal e luz, de dar continuidade na grande comissão. Porque é muito mais fácil eles que estão lá, né, do que a gente. Eles já estão na sua cultura, na sua língua, entendem, né, tem toda a cosmovisão de como é viver naquele país e a condição de alcançar outras pessoas. Então, nosso objetivo é exatamente dar toda a condição e a gente realiza diversos projetos. Então, a pessoa que está nos ouvindo, além de orar, pode, de uma forma muito simples, assinar essa petição. Às vezes a gente pensa, mas é só uma assinatura. Mas quando a gente colher mais de 1 milhão de assinaturas, a gente pode pressionar governos a fazer algo. E a gente já fez isso no passado e a gente vai continuar fazendo. Então, assinar uma petição não custa nada. Tá? No site da Portas Abertas a pessoa pode encontrar isso, pode escrever cartas. A gente tem campanha de cartas para muitos desses irmãos, para que eles possam ser encorajados, né? E, de outro lado, a gente tem diversos projetos, campanhas. E aquele que está nos ouvindo pode acessar o nosso site e pode escolher um desses projetos. Projetos que vão, como eu falei, alfabetização, geração de renda, treinamento, sustento, bíblias. E o objetivo é exatamente abençoar esses irmãos e fazer com que eles sejam fortalecidos. Então, a Portas Abertas ela é exatamente essa ponte. De um lado, o cristão brasileiro quer fazer algo e a gente encoraja a começar por oração. E a gente sabe que a partir daí Deus pode fazer muita coisa, né? Mas, por outro, a gente tem uma ponte que a gente desenvolve e realiza esses projetos lá na ponta, com os cristãos perseguidos. Então, voltando a falar um pouquinho do DIP, como organizar o evento do Domingo da Igreja Perseguida na igreja local? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não sou o pastor, tal. Legal. Em geral, quem começa o movimento nem sempre é o pastor, é alguém interessado que leva para o pastor. Então, a primeira coisa importante é você que está nos ouvindo, você tem interesse em realizar esse evento, você pode acessar o nosso site, portasabertas.org.br/DIP, DIP, de Domingo da Igreja Perseguida. Então, lá tem todas as informações da data, de como fazer. A primeira coisa que a gente encoraja, inclusive tem toda essa explicação, converse com o seu pastor. Você pode fazer exatamente no dia, mas de repente sua igreja ela já tem um evento naquele dia. Não tem problema você fazer antes, você fazer depois. O importante é fazer. E o pastor dando ok, organizando a data, você consegue, por meio do nosso sistema, a gente tem uma área restrita com todo esse material, você consegue baixar sermão, você consegue baixar apresentação, testemunhos, tem muitas ferramentas ali dentro e é gratuito. Qualquer pessoa pode fazer, é gratuito, você não precisa pagar nada por isso e você vai ter uma ferramenta muito grande. Então, na sua igreja, você pode usar o espaço de 15 minutos. Às vezes você não tem muito espaço, não tem problema. Mas você pode usar 30 minutos, ou culto, ou fazer no sábado, domingo. Não tenha um critério rigoroso com relação a isso. O importante é levar a causa para a sua igreja e fazer com que a igreja entenda e ore por esses irmãos. Legal. A gente vai continuar tratando disso daqui a pouco, né, depois do intervalo. E eu queria que você, nessa oportunidade, falasse da China, porque o Brasil tem se aproximado bastante da China e a impressão que a gente tem na imprensa secular é que a China é um país industrializado, capitalista, como qualquer outro, né? E pelo que eu leio nas publicações cristãs, as coisas são bem diferentes quando levadas em relação à fé. Mas isso fica para depois, né? Eu queria que você terminasse esse bloco falando qual foi a sua experiência mais emocionante, ou mais forte, mais marcante que você teve fora do país dentro desse ministério. Olha, é difícil, mas eu lembro muito de uma viagem que eu fiz há mais de 10 anos, há 11 anos, na verdade, para o Oriente Médio. E naquela época, o Estado Islâmico, ele tinha dominado o Iraque e Síria, e curiosamente também o tema que a gente trabalha no DIP, né, trabalho o Oriente Médio, fé corajosa, exatamente nessa região. E
E naquele período, a gente foi no final de 2014, o Estado Islâmico dominou os 2 países e aquelas pessoas estavam fugindo. Então a gente viu muitos cristãos fugindo sem absolutamente nada, aquilo que você falou, somente com a roupa do corpo. A gente viu empresários, a gente viu médicos, a gente via pessoas de todas as áreas que chegaram ali no país onde a gente estava sem absolutamente nada. A gente viu pessoas chegando com cadeira de roda, e uma dessas histórias, exatamente o casamento da filha desse homem que a gente conheceu, ele foi invadido por extremistas. Acabaram com tudo, quebraram a cadeira de roda deles. Agora você imagina uma pessoa tendo que fugir de sua casa, atravessar uma fronteira, sem ter condição de andar, sendo carregada por outra pessoa. Uma das pessoas da família, que já tinha uma certa idade, decidiu não ir para não prejudicar a fuga. Então ela falou assim, eu já tenho 70 e poucos anos, já estou cansado, então é melhor que vocês vão para que eu não atrapalhe. Então a decisão de alguém ter que ficar, para não atrapalhar aqueles que têm condição de ir. A decisão de outros ajudar aquele que não tem condição de andar sozinho, por exemplo. Então quando a gente fala de fuga, a gente fala de perseguição, a gente está falando de uma coisa muito genérica, né, de 388 milhões, mas quando a gente vê a história individual, a gente consegue sentir o impacto disso. E a gente teve a oportunidade de ajudar essa família, mas era uma coisa impressionante de ver. Pessoas chegando a cada momento sem absolutamente nada. Carros, negócios, absolutamente tudo deixado para trás. E elas sempre relatavam, eu não tive a oportunidade de voltar em casa para pegar algo. E mesmo que você tenha, imagina o que você pega, sendo que você vai carregar durante 24 horas ou mais. Se você tiver que entrar em casa por 1 minuto, escolher aquilo que é mais importante para você levar. Então, essa reflexão mexeu bastante comigo. E a gente teve a oportunidade, e aí uma curiosidade, a gente não trabalhou somente com cristãos que estavam fugindo naquele período. A gente encontrou muitos muçulmanos que fugiram do extremismo da própria religião deles. Barbaridade. Exato. Se estava difícil para o muçulmano, imagina para o cristão. Então, eu lembro da gente realizar um trabalho com crianças, e eu não falo árabe, mas a gente estava brincando com as crianças, a gente estava jogando futebol. Eu lembro de uma senhora, mais de 70 anos também, muçulmana, nunca tinha pisado numa igreja. E a gente fez isso num espaço da igreja, não foi dentro do templo, a parede é alta, não se pode ter essas identificações. Então, na parte de dentro, ali num pátio, tinha cerca de 70 muçulmanos, mais as crianças. E ela chegou no final e disse o seguinte, olha, e uma pessoa traduziu para a gente, eu nunca tinha pisado na igreja em toda a minha vida, porque eu sou muçulmana, mas eu vi como vocês cuidaram das nossas crianças e como eles se divertiram. Então, lembra que estava uma guerra. E ela disse, a partir de agora eu quero trazer ele em todas as programações da igreja. Que legal. Uma senhora de mais de 70 anos, muçulmana, que nunca tinha pisado numa igreja. Então, isso é realmente marcante. Com certeza absoluta. Bom, antes de sair para o intervalo, nossos recadinhos de sempre, né? Para você que quer servir a Deus de forma eficiente e efetiva, você precisa ser aperfeiçoado ou aperfeiçoada. A Agrade Academia Teológica da Graça de Deus existe para isso. Tem uma série de cursos, alguns deles em plataforma de ensino à distância, você pode estudar na sua casa ou no seu escritório, enfim, pela internet, né? E outros presenciais. Para conhecer esses cursos, entre em contato pelo telefone no horário comercial de segunda a sexta-feira, 3115-0819 em São Paulo, ou use o site agrade.com.br. Nesse caso, você também pode e deve visitar o site da RIT TV. Passa lá, faça sua crítica, né? Nos ajude a ter um Vejam Só entrevista cada vez melhor. Daqui a pouquinho a gente volta com as fotos de quem está assistindo ao programa. Vamos lá. Agora eu me divirto, né? Por quê? Porque você vai aparecer aqui. Ah, não? Você não fez sua foto? Ah, faça. Pega o celular, bate a foto e manda para nós, para o Facebook, para o Instagram. Você concorre a brindes do Shopping do Povo, Shopping de Quem Sabe Comprar. É só bater a foto, se identificar, que você está concorrendo. Claro, você tem que mandar para nós, né? Quem não tiver paciência para esperar o sorteio, pode ir ao Shopping do Povo diretamente.
vem ao culto da Igreja da Graça, em São Paulo, na Avenida São João, atravessa a Avenida São João, né? E está a doutora Eliane lá esperando você para o Shopping do Povo, com todo tipo de material de apoio à sua fé e também ao seu corpo, né? Porque nós somos corpo e alma, né? Nós não somos só espírito. Então tá aí. O Shopping do Povo fica na Avenida São João 816, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. A foto de hoje, a primeira foto de hoje vem da Cláudia Mateus, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Aí a Cláudia. Deus abençoe, Cláudia. Muito obrigado pela sua audiência. Está vendo como jovens também assistem, vejam só. Não é só aposentado que nem eu, não. Em Petrolina, Pernambuco, nós temos o Marcos Antônio, nosso telespectador lá. Deus te abençoe, Marcos. Um grande abraço para você. E na capital paulista, a Senilda Pardo é nossa telespectadora. Valeu, irmã Zona. Deus abençoe grandemente. O Anderson publicou o seguinte comentário. Ele diz que ora pela igreja perseguida, pelos cristãos perseguidos, mas precisa orar mais porque a perseguição é uma das piores lutas que um cristão sofre. E o Josué, oro nem por mim direito, quem dirá pelos cristãos perseguidos? Ô Josué, está parecendo o Heber Cocarelli, poxa vida, né? Agora, Willy, o Anderson fez um comentário aqui complicado, né? Eu acho que a pessoa que está sofrendo perseguição no mundo por conta da fé em Cristo vai orar, ela vai dizer, poxa, Senhor, mas o Senhor não é pai? O Senhor não protege? Poxa, eu estou com a verdade, eu te sirvo, eu creio em ti, o ímpio prospera, está tudo certo para eles, o idólatra, mas isso não é justo. Isso é algo a se pensar. Mas com a mente que a gente tem, a mente brasileira, da forma como a nossa cultura trabalha também as escrituras, eu estive no Sudeste Asiático e eu encontrei 3 jovens que foram perseguidos nas suas comunidades, tinha entre 20 anos, bem jovens. Eles foram perseguidos porque aceitaram Jesus e começaram a seguir a Jesus. Mas não somente isso, eles começaram a pregar sobre Jesus também. Então, um deles foi preso, o outro foi torturado. Somando os ataques, foram mais de 100 ataques. Foram expulsos das suas próprias comunidades, tirados das suas famílias, perderam a oportunidade de trabalho, de estudo. Quando eu os encontrei, eles estavam vivendo praticamente no meio da selva. Essa era a realidade. Agora, uma coisa que a gente perguntou, o que manteve firme? Você, no meio de tudo isso, jovem. Eles responderam 2 coisas. A primeira, a certeza bíblica de que eu seria perseguido. Essa foi a primeira coisa. E aí ele relata, quando fala em Mateus no capítulo 5, vocês serão perseguidos. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos maltratarem, mentindo disserem todo mal contra vós. Ele lembra de Timóteo, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Então, o que aconteceu? Ele foi ensinado antes. Ele foi preparado. Então, o conhecimento bíblico é fundamental para que esses cristãos permaneçam firmes. Porque na Bíblia a gente vai ver, Jesus vai falar, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Jesus, quando envia os 12, ele diz, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não é uma vida fácil viver como ovelha no meio de lobos. Então, embora muita gente possa fazer esse questionamento, e de fato, mas quando a gente olha o exemplo de Jesus, a gente vê o sofrimento e a perseguição. João Batista, por causa da sua pregação, ali em Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele começou a ser procurado, foi morto, foi preso primeiro e depois decapitado. E aí quando Jesus começa a fazer a mesma pregação, começam a persegui-lo. Mateus 10, ele envia os 12 e já prepara para isso. Então, eu lembro de uma criança no Egito, e tem exatamente a ver com isso, quando foi perguntado para ela, como é que você lida, como é que você vive com essa situação de perseguição? Uma criança de cerca de 12 anos. Ela perguntou, como assim? Ela não entendeu a pergunta. Porque quando ela olha para a Bíblia, profetas, por causa da verdade, foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos. Quando ela olha para a história,
ela vê a perseguição. Então, para ela, o mais comum era o quê? A perseguição. Alguém já me disse aqui que esses cristãos perseguidos, quando ouvem falar que nós não somos, estranham. Muitos deles estranham. Muitos deles, não são todos. Porque imagina o seguinte, eles nasceram e cresceram em um contexto desse. Então, o que eles conhecem é a perseguição. Assim como para muitos brasileiros, falar sobre a perseguição é algo extremamente estranho. Falar sobre a Coreia do Norte, que existe uma imagem de 25 metros de altura, que as pessoas precisam reverenciar e que não existe religião, que é somente aquela família, a pessoa vai dizer, ué, eu lembro de Nabucodonosor, lembro daquelas histórias, campo de trabalho forçado. É coisa da Segunda Guerra Mundial, mas acontece hoje. Então, assim como é estranho para muitos a perseguição, para muitos cristãos é estranho a liberdade e ser cristão numa mesma frase, vamos dizer assim. Mas voltando à sua pergunta inicial, aqueles dois jovens, a segunda coisa que eles responderam, eles disseram o seguinte, a certeza da vida eterna. E está ali na Bíblia também. Então, o que manteve firme esses jovens diante da perseguição? A certeza bíblica de que eles seriam perseguidos e a certeza bíblica da vida eterna. Exatamente. E essa é uma das razões pela qual a gente investe muito no treinamento, no discipulado. Porque se não existe isso serve para a gente. Se a gente não tem a firmeza bíblica no dia mau, na tribulação, como é que a gente vai perseverar? Se a gente depender das nossas emoções, na nossa fraqueza, vai ser difícil. Mas se a gente depender de Jesus e saber que Ele tem uma promessa, e que a promessa é também que a gente vai ter aflições, mas especialmente que Ele já venceu o mundo. Então, essa certeza dá a esses jovens, a nós, uma paz que excede todo entendimento. Né? Lembra de Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 16, ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E Paulo sabia o que estava falando. Ele fala que essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem, elas são temporais, são passageiras. Então, é exatamente isso. Vamos falar da China. Vamos lá. A China ainda persegue cristão? Sim. Perseguia muito e continua perseguindo. A China ela vive momentos de perseguição. Períodos de uma perseguição mais intensa, períodos de uma, vamos dizer assim, uma liberdade. E isso acontece também dependendo de região. Nem tudo que acontece em um lugar acontece em outro. A Índia é algo parecido. Então, para nós brasileiros, talvez você que esteja nos assistindo já foi para a China. E é possível ir para a China. É possível visitar igrejas na China. Então, isso é muito comum. A pessoa ela chega lá, ela pode abrir uma Bíblia no meio da rua. Um brasileiro ele pode ir com a Bíblia, escrito Jesus na camiseta, ele pode entrar numa igreja. E ele pode ver pessoas cantando, pessoas louvando. E aí, se ele volta para cá, ele vai perguntar, mas eu visitei uma igreja, eu estive com minha Bíblia, não existe perseguição como vocês falam. Mas a face da perseguição ela é outra. Essa igreja, existem as igrejas estatais, que a gente chama de igreja das 3 autonomias, elas têm autorização para funcionar na China, mas é tudo controlado pelo governo. Então, o sermão do pastor precisa da aprovação do governo. Na maioria delas é proibida a entrada de menores. Existem câmeras de segurança e a China é o país com o maior número de câmeras de identificação facial do mundo inteiro. E essas câmeras, a câmera que está dentro da igreja estatal, não é para a igreja local, ela tem uma noção do que está acontecendo, prevenir. O governo ouve absolutamente tudo. Curiosidade, algumas igrejas têm sala da polícia dentro do templo. E aí, imagina um cidadão chegando ali, eu entrei no país com uma camisa escrito Brasil, estou andando com minha Bíblia, entro numa igreja, a polícia inclusive está aqui para dar segurança para a gente. Isso é maravilhoso, ele poderia dizer. Mas o que está por trás de tudo isso é o monitoramento, o controle estatal. E o que aconteceu lá atrás e se repete hoje? Lá atrás, essas igrejas, elas, com tanta pressão, os membros começaram a sair. E começaram a se reunir onde? Em casas. Então, imagina uma igreja com 200 pessoas, ela se espalha de 5, de 10 pessoas, isso vai espalhando. A gente lembra de Atos capítulo 8, e os discípulos iam sendo dispersos e na proporção eles iam pregando. Então, ele vai reunir em casa, tem um vizinho, tem alguém, então ele reúne e houve um grande avivamento na China no passado exatamente por conta disso. Então, a igreja ela começou a se reunir nos locais domésticos. A igreja estatal ela continuou.
Mas a igreja clandestina, ela aumentou. E hoje, o que acontece? Essa igreja clandestina que começou a se reunir com 5, 10 pessoas em casa, os vizinhos começaram a vir, os amigos começaram a vir. Então, não são mais 5, 10 pessoas, às vezes 50 pessoas. E para caber numa casa fica difícil. E eles começaram a alugar espaços. Então, aluga uma loja, aluga um espaço. Não é tão escondido, mas não é tão escancarado. Não vai botar o nome de igreja ali na frente. Então, mas imagina 50 pessoas se reunindo ali. Então, o governo ele começa a atacar esses grupos maiores também. 50, existia igreja de 100 pessoas nesse sentido. E agora, nesse momento, eles começam novamente a sair desses, vamos dizer, grandes lugares, que cabia mais de 30, 50 pessoas, começam a voltar para suas casas. Isso tem acontecido. O monitoramento ele tem aumentado, especialmente com a questão da inteligência artificial. A gente viu no ano passado monitoramento sobre aplicativos bíblicos, né? Não é qualquer pessoa agora que pode acessar, então o governo ele está ciente de tudo que está acontecendo. E mais uma vez, se é um turista indo, ele vai poder acessar uma igreja dessa autorizada tranquilamente. Mas ele pode conversar com cristãos chineses? Ele pode conversar naquele ambiente, mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que trabalhou lá. Então, ele tinha o cotidiano, a vida comum, que é outra história. Então, na vida comum, ele percebia que a situação era completamente diferente. Então, o chinês ele tinha medo de compartilhar sobre a fé. E quando fala, especialmente daqueles que estão na igreja doméstica, a igreja clandestina, aí você esquece. Aqueles que frequentam a igreja estatal é muito mais tranquilo, porque eles estão diante dos olhos do Estado, completamente. Mas aqueles que estão nas igrejas domésticas, até o estrangeiro visitar um encontro desse, ele tem que fazer com bastante cautela. Porque o prejuízo pode ser para aqueles que estão lá, para os nativos. A gente, quando visita esses lugares, a gente volta, né? Por exemplo, mas quem vive lá, ele enfrenta a consequência. Para você ter ideia, tem pastores que pastorearam essa igreja clandestina, que a gente chama, igreja doméstica. Eu lembro de uma história de um pastor que ficou pastoreando durante 6 meses. Ele ficou 20 anos na prisão. Então, imagina 20 anos preso. Foi o que foi recentemente liberado? Não, foi outro. É muito comum que na China pastores fiquem esses longos períodos. A gente já conheceu vários outros de 20 anos, de 10 anos. E muitos deles, eles dizem o seguinte: a gente está preparado esperando a nossa hora. Porque eles dizem, não é se vai acontecer, é quando. Quando vai acontecer. Eu preciso estar preparado. Os que estão na igreja clandestina sabem que vão. Sabem. E por que a China persegue se ela apresenta para o mundo uma imagem de grande prosperidade e desenvolvimento industrial, tecnológico? De fato, uma coisa ela não anula necessariamente a outra. Quando você vê o desenvolvimento, o trabalho, tem muitas empresas que têm sede ali na China, isso acontece de fato, né? Então tem uma prosperidade, vamos dizer assim, né? Tem um recurso sendo gerado e é muito grande, mas o viés ideológico ele continua. O desejo do Estado do controle, ele continua. Então, no aspecto econômico, a gente vê vamos dizer assim, esse liberalismo, essa liberdade. Você vê, por exemplo, o Vietnã, que segue um pouquinho disso. É um país comunista, mas no âmbito econômico, ele começa a abrir. Cuba não fez isso. Então, se você comparar Cuba com a China, é um contraste. Compara com o Vietnã, também é um contraste. Com o Camboja, um pouco mais. Então, esses países, por exemplo, o Laos, agora começa a fazer isso, seguir o exemplo da China. No aspecto econômico, ele começa a abrir, mas ele continua monitorando, ele continua, no aspecto político, controlando. Por que o aspecto econômico é importante? Porque eles querem também ter turista. Eles querem também mostrar que é um grande país e que há liberdade, que você pode vir, qualquer um de nós pode ir para a China e visitar vários restaurantes, ter uma boa diversão lá. Mas o turista é monitorado, não é? Ele é monitorado. Para a Coreia do Norte é possível fazer isso também. Só que existe um monitoramento completo. Então, em nenhum desses países você pode entrar e fazer o que bem entender. Existe o controle contínuo do governo sobre os nativos, especialmente, mas também sobre o turista. Então, nesse aspecto econômico, a China realmente é grande, óbvio. A gente vê isso, não tem como negar. Mas ela continua monitorando. Então, uma coisa não anula a outra. O aspecto do comunismo, por exemplo, que difere da China, de Cuba, é que Cuba não teve essa abertura econômica. Então, Cuba ficou parado há 50 anos.
e a China se desenvolve. Outros países comunistas, eles seguem também essa mesma linha, estão seguindo essa mesma linha. E o leste europeu, que foi comunista? O leste europeu, a gente tem, por exemplo, na época do irmão André, naquele grande bloco comunista da União Soviética, a gente tem hoje países ainda da Ásia Central que compõem aquela região e que ainda enfrenta perseguição, não necessariamente por conta do comunismo, mas porque o islamismo tomou conta da maior parte desses países. Então, o desafio agora é outro. O desafio, em geral, por causa de Jesus, continua, ele muda a forma. Bom, nós recebemos aqui a mensagem do... o irmão se autodenomina Zero. Bom dia, obrigado, vejam só, por temas tão importantes. O que caracteriza a perseguição aos cristãos hoje? Quando podemos dizer que ela realmente existe? Hostilidade, especialmente, por conta da pessoa de Jesus Cristo. Então, veja, a gente precisa tirar desse âmbito aí qualquer questão essencialmente política ou somente política, ou no campo das ideias, mas por causa de Cristo, alguém é hostilizado, ele é preso, ele é torturado, ou existem leis que proíbam. A gente fala muito sobre essa hostilidade contra essa pessoa por uma razão muito específica, por causa de Jesus. A gente sabe, tem muita gente que é perseguido porque falta maturidade, por conta de ideologia, por conta de várias coisas. A gente está falando de pessoas perseguidas por causa de Jesus Cristo. Então, ele é hostilizado e a razão é Jesus Cristo. É claro, como a gente conversou muito claramente aqui, existe o governo, a política, ela pode fazer isso, várias áreas. Então, assim, no Brasil, é muito provável que você que está nos ouvindo, tenha ouvido alguém que se converteu e a família não concordou, colocou para fora de casa, algo do tipo. Isso acontece, mas é muito pontual. O Brasil ele não chega nem perto, quando a gente faz essa lista mundial de perseguição, dos países que estão listados nesse sentido. Porque aí é uma coisa genérica, ou de uma região muito forte. A gente vê essas negligências, as leis, os grupos armados, perseguindo diretamente cristão por causa da fé em Jesus Cristo. E um detalhe muito importante, para a gente mensurar isso. Por exemplo, se a gente vai para a Colômbia e no interior da Colômbia encontra-se esses grupos armados que perseguem cristãos, há muitos lugares onde eles podem ter uma igreja, muitos interiores da Colômbia, onde há perseguição, ele pode ter uma igreja, ele pode cultuar lá dentro, mas ele não pode sair e pregar o evangelho na comunidade, no dia a dia. A mesma coisa de cristãos de origem cristã em países como o Egito. Ele pode estar lá dentro daquela igreja, agora ele não pode falar de Jesus para um muçulmano. Ele não pode falar isso abertamente. Há países, inclusive, que se o cristão ele coloca em dúvida a fé do muçulmano, o cristão é penalizado. Se o muçulmano ele chega a ter dúvida da sua fé, aquele que colocou em dúvida é penalizado. Então, não é somente o fato de ser um cristão, mas é o fato também de obedecer e viver como um cristão. Obedecer a palavra de Deus e viver como um cristão vive. Uma das coisas mais horríveis que acontecem, infelizmente acontece, são pessoas radicais que sequestram meninas e as obrigam a se casar com muçulmano, ainda crianças. Isso na África, né, que acontece? Especialmente. Não só? Não, tem outros lugares, mas a África é hoje o lugar mais violento. O maior nível de violência aconteceu nos países da África. A Nigéria lidera isso, Então, exatamente isso que você falou, no finalzinho do ano passado, 2025, teve um sequestro de cerca de 300 crianças, e um sequestro muito conhecido, a gente talvez tenha comentado na última entrevista, das meninas do Chibok. Só que o curioso ainda há meninas daquela época, 14 de abril de 2014, que até hoje não voltaram para os seus lares. E muitas dessas, no meio do caminho, a gente está falando de 11 anos, muitas no meio do caminho elas fugiram com o bebê de colo, fugiram grávidas. E a situação pior é que quando elas chegam em casa ou na sua comunidade, muitas pessoas da comunidade não querem mais aquelas garotas, porque elas dizem que são meninas do Boko Haram, porque o filho é fruto do abuso daqueles homens. Então, o papel da igreja e da Portas Abertas é exatamente acolher essas meninas, fortalecer elas. Então, a questão do sequestro é muito comum, especialmente ali na Nigéria, países da África subsaariana, e é realmente uma coisa terrível,
E o governo não faz absolutamente nada. É uma situação muito crítica, porque inclusive há uma ideia de que se você vai pagar um resgate por uma dessas garotas, você está financiando toda a situação. Só que o governo, por outro lado, também não faz tudo que pode para evitar, né? Então é uma tensão realmente muito difícil, né? A questão do sequestro, e não somente o sequestro, há muitas comunidades que são atacadas. Para você ter ideia que extremistas chegam, colocam as crianças de frente para o pai e para a mãe e perguntam: quem que você quer que vá primeiro? Então imagina o pai fala o seguinte: me leva, pode me matar, pode fazer o que quiser. E aí esses extremistas brincam, né? Que é algo... A gente não tem como descrever, não existe uma palavra para descrever. E eles atacam, eles abusam com os pais na frente. E isso eu ouvi exatamente de uma pessoa que vive lá na Nigéria, que conhece exatamente esse contexto, que presenciou toda essa questão tão terrível. Então, muitos cristãos preferem até que sejam levados, que sejam mortos e não seus familiares. Eu testemunhei que isso é um dos maiores desafios. Não é morrer por causa de Jesus, mas é ver o sofrimento de um familiar por causa de Jesus. Todos os irmãos que eu conheci, de todos esses lugares, eles nunca tiveram problema de dizer que eles podem morrer por Jesus, que eles estão dispostos a morrer por Jesus. Mas a maioria dele relatou: se fizerem isso com minha esposa, com meu ente querido, essa dor a gente não consegue mensurar. Muito bem. A pergunta é: o que podemos fazer pelos nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos, além de orar? É apoiar de forma bastante enfática aqueles que podem levar a nossa ajuda a essas pessoas. Sejam cartas de apoio, seja bens, né? Financiamento, etc. Então, vem aí o Domingo da Igreja Perseguida, vai ser no dia 31 de maio. Você tem tempo para... Tem 15 dias, né? Esse programa está sendo exibido no dia 15. Você tem 15 dias aí para se programar para fazer esse evento na sua igreja. Entra no site da Portas Abertas e no DIP, Domingo da Igreja Perseguida, DIP. Você vai ter material, inclusive, para passar para a sua igreja. Willy, muito obrigado pela sua presença, obrigado a Deus pela vida do irmão André e de todos aqueles que seguiram o seu desafio na história. E vamos orar. Isso a gente pode fazer o tempo todo, né? Orar pelos nossos irmãos que são perseguidos. Eu pastorei uma comunidade pequenininha lá em Bragança Paulista, está começando, vai se tornar uma igreja, se Deus quiser, mas a gente tem um irmão lá, o irmão Williams, que publica todos os dias no nosso grupo informações sobre os cristãos perseguidos, e a gente ora pela igreja perseguida. Amém. Que bom. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade que é dada mais uma vez aos nossos irmãos. Vamos para o resultado da nossa enquete. A pergunta é muito básica, né? Você ora em favor dos cristãos perseguidos? Resultado da enquete: raramente, 46%. Frequentemente, 37%. E não, 17%. Não ora, né? Então, esses 17% precisam ser chacoalhados aí. E os que oram raramente precisam ser chacoalhados para orar constantemente. Porque o que é que te impede de orar? A pergunta é essa: o que te impede de orar? É porque eu não estou vendo. Então, passe a ver com o material que os irmãos que apoiam os crentes perseguidos, e não é só a Portas Abertas, tem a Voz dos Mártires também, que trabalha nessa esfera. Notícias não faltam, falta é vontade de saber. Para você que fica com a gente, que fica com a igreja, deixa eu ver aqui, a igreja perseguida, né? E conosco, Deus querendo, nos encontraremos outra vez na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe. Até lá.